Bora lá, pontualmente, 20 horas. Boa noite, Edil, boa noite. Bom, galera, vou começar falando primeiramente de algo bem importante, depois a gente vai para a análise do gráfico, tá? Porque a análise do gráfico ela não é tão importante quanto a gente está bem alinhado com o nosso gerenciamento de risco. Ela não é tão importante quanto a gente está bem alinhado às questões emocionais, né? Que a gente também vai falar um pouquinho. E também ela não é tão alinhada e a gente tem um entendimento de que isso aqui é um mercado de renda variável. Ou seja, tudo que é variável, já o próprio nome diz, né? É variável. Então, a gente vai ter dias bons, né? Vamos ter dias bons, mas também vamos ter dias ruins. E aí, galera, quando a gente tiver esses dias ruins aqui, ó, a gente tem que ter trabalhar a nossa questão, o nosso lado emocional e trabalhar a questão da nossa disciplina, o nosso gerenciamento de risco. Por que isso, galera? Porque assim, ó, se eu tenho um gerenciamento de risco bem alinhado, que é onde eu trabalho um risco-retorno de 3 para 1, tá? Onde eu tenho um stop de 150 pontos e eu tenho um gain de 350 pontos. Vamos escrever esse negócio. Então, eu tenho 150 pontos de stop e aqui eu tenho 350 de take, que é o meu gain. Então, eu estou trabalhando aqui perto de 3 para 1, tá? Isso tem que estar bem alinhado, pessoal. Isso aqui não pode, de forma alguma, tá desalinhado. Outra coisa que a gente precisa também dentro do mercado é saber assim, ó, o que que eu estou buscando aqui dentro, tá? Porque aonde que eu quero chegar, como que, o que que eu quero fazer, qual a minha ideia, qual é o meu objetivo dentro do mercado. Meu objetivo é ficar aqui dentro do mercado operando o dia inteiro, apertando compra e vende o dia inteiro, ou meu objetivo é ter ganhos consistentes e me sustentar. Eu tenho uma notícia para quem não é aluno da sala aqui, tenho uma notícia para vocês. Se vocês ficar clicando o dia inteiro aqui, 1, 2, 3, 4, 10 vezes, quanto mais você estiver dentro do mercado, mais exposto estão. Então, se eu consigo extrair um ganho na primeira operação, eu tenho 9, se eu ficar, minha ideia é ficar operando o dia inteiro, eu tenho mais 9 chances de ganhar, perder, devolver ou sei lá o quê. Então, quanto mais exposto no mercado, pior é. Então, se a minha ideia é construir um capital, a única forma da gente construir um capital aqui dentro desse mercado é subindo de escadinha, tá? Essas boletas mágicas que vocês veem aí na internet, ou gente ganhando dinheiro grande, né? As pessoas ganham mesmo, mas elas também perdem, que ninguém só ganha dentro do mercado. Mas o que prevalece é que quando um cara que boleta grande, ele acerta uma operação com 50, 100 contratos, ele tem uma oportunidade de buscar 350 pontos e ganhar, sei lá, de 3 mil a 10 mil.
dependendo de quantos contratos ele está. E quando ele perde 1.500 ou 3.000, sei lá. Então, o gerenciamento de risco, GR, meu stop, ele tem ligação com o meu operacional. Ele faz parte disso, do que eu quero dentro do mercado. Tem que estar alinhado, porque é ele que vai me defender, ele que vai fazer que eu perca pouco, né? E o meu take, o que eu pego dentro do mercado, eu tenho a ideia de buscar 350 pontos dentro do dia, ou 500, ou 700, sei lá. Então, se a minha ideia é chegar aqui, ó, em 350 pontos por dia, tá? Quando eu bater isso aqui, eu tenho que encerrar também. Tem que encerrar. Então, isso aqui também faz parte do meu operacional. Então, se eu perco 150, o seu ganho 350, isso aqui é parte do meu operacional. Tem que respeitar isso, tá? Então, deixa isso bem alinhado. Para vocês deixar isso bem alinhado, a gente tem que ter disciplina. Ah, mas disciplina, quem tem disciplina? A pessoa que tem disciplina, para ela ter a disciplina, ela tem que ter regras. E ela tem que seguir essas regras. Se ela não seguir o que é uma regra, o que ela se determinou a fazer, dificilmente ela vai conseguir ter disciplina. E dificilmente ela vai conseguir respeitar o GR dela, o gerenciamento de risco. E isso não é só dentro do mercado, é na vida da gente. Se a gente não tem isso aqui, dificilmente a gente vai conseguir alcançar algum objetivo aqui dentro, tá? E o mercado é reflexo da nossa vida, é como se fosse um espelho. Então, para quem segue a sala sabe, 3 por 1, stop 150 pontos, alvo 350. Para construir patrimônio, para construir para a gente conseguir aumentar a nossa ferramenta de trabalho, que é o dinheiro. O dinheiro é a nossa ferramenta de trabalho aqui dentro. A gente conseguir isso, a gente tem que começar com R$ 1.000 na nossa banca, operando um contrato. Só isso. A gente só vai alavancar a nossa banca quando a gente obter um ganho, quando a gente conseguir extrair um ganho de R$ 1.000 dentro do mercado. Se eu não conseguir extrair esse dinheiro do mercado, eu não devo, de forma alguma, aumentar os meus contratos. Então, eu tenho que conseguir fazer que esse dinheiro se multiplique para 2.000 e aí eu consegui aumentar os meus contratos. Fora isso, não tem como trabalhar. Esse dinheiro aqui, galera, para quem opera com a gente na sala, esse dinheiro aqui, ó, para tu aprender a operar. Não esqueçam que a análise técnica é uma habilidade que a gente vai desenvolver aqui dentro, tá? Mas não é aprendendo a análise técnica que vocês vão ganhar dinheiro. Não, não é. Não adianta saber analisar o mercado. Não adianta ser o melhor analista técnico dentro do mercado se tu não tem disciplina, se tu não segue regras, se tu não respeita o teu gerenciamento de risco, se tu não entendeu e não aceitou que o mercado não existe verdade. Não é o que tu quer, é o que o mercado quer. A gente não adivinha os movimentos do mercado. Não, a gente
reage. A gente faz uma análise, cria uma expectativa que tem 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado, tá? E a gente aceita que a gente vai só seguir o que o mercado vai fazer. Então, se o mercado está subindo, eu vou operar para cima. Se o mercado está descendo, eu vou operar para baixo. Não adianta eu criar histórias, tá? Criar uma historinha e querendo uma confirmação da minha verdade. A minha verdade não vai prevalecer dentro do mercado. A verdade de vocês não vai prevalecer dentro do mercado. Não adianta vocês dizer, eu vejo às vezes gente na sala dizendo assim, eu acho que o mercado vai subir. Hoje eu vi que o Thiago colocou lá, olha, eu acho que ele vai varrer uma liquidez e tal, ele criou uma expectativa. Depois o outro foi lá e disse, não, eu acho que é o contrário. Quem disse que vai ser ao contrário? Quem disse que ele vai varrer? A gente só cria uma ideia. Que nem o Thiago fez. Eu criei uma ideia, ele criou uma ideia e pronto, se o mercado não fez o que ele criou expectativa, pronto, ele vai simplesmente reagir ao que o mercado fizer. Existe um topo lá em cima, cheio de dinheiro. O mercado está subindo. Aí eu digo, olha, o mercado, acho que o mercado quer consumir aquela liquidez. Mas se ele virar aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou seguir o que ele está fazendo. Não é o que eu quero, é o que ele faz. É o que as instituições fazem, é o que os milhões de CPF, varejo, instituição faz. E a gente só reage. A gente não tem força para ir contra ninguém dentro do mercado. A não ser que tu seja uma instituição. E olhe lá ainda, tá? Então, disciplina para construir patrimônio. Para construir patrimônio, que é o dinheiro, a gente tem que ter disciplina. Disciplina só tem quem segue regras, tá? Quem não segue regras não tem disciplina. Quem não tem disciplina não constrói patrimônio dentro do mercado. E minha sugestão para quem não trabalhar isso, vai fazer outra coisa porque vai ficar perdendo dinheiro aqui. Vai ficar dando dinheiro para os grandes, tá? E não acreditem muito nesses vendedores de curso. Eu te dou, faço tu ganhar R$ 1.000 por dia. Mentira. Não vou fazer tu ganhar R$ 1.000 por dia. Até porque eu não tenho poder para isso. Ninguém tem poder para isso. Tu só vai ganhar dinheiro quando tu entender que no mercado não existe verdade e tu criar disciplina para trabalhar com a tua ferramenta de trabalho, que é o teu dinheiro. Só isso, tá? Então vamos lá, galera. De novo, 3 por 1, tá? Minha sugestão para quem está iniciando no mercado, 3 operações no máximo, de 3 a 5, e olhe lá, 5 é muito, 5 é para o pessoal que está aqui na sala, mas 3 operações já é o suficiente. 2 stops, encerra. Um gain, minha sugestão, encerra. Por quê? Porque a ideia é construir patrimônio. Então, se eu tenho o objetivo de ganhar R$ 1.000 dentro do mês para poder aumentar os meus contratos, minha sugestão é que tu tente fazer R$ 70 por dia. Ou seja, acertar uma operação em 3 cartuchos. Se tu acertou uma operação, encerra. Teu objetivo, ele te exige que tu faça R$ 250 por semana. Ou seja, tu tem 5 dias para fazer R$ 250. Se tu acertar todos os dias ou conseguir buscar essa pontuação de 350 pontos todos os dias, tu vai ter
R$ 350 no final de semana. Ou seja, 100 a mais. Márcio, eu tomei 2 stops no dia. O que que eu faço? Encerra. 2 stops, R$ 60. Um gain, R$ 70. É isso que tu tem que pensar. Então, se hoje, por exemplo, segunda-feira, eu perdi R$ 60, amanhã, se eu acertar uma operação, eu ganho 70. Ou seja, minha banca retorna e eu fico R$ 10 positivo. E aí eu tenho mais 4 dias, mais 3 dias para buscar R$ 70 dia ou 350 pontos dia. Quando virar o mês, se eu conseguir alcançar os R$ 1.000, eu vou dobrar minha banca. Vou para 2 contratos. 2 contratos vai me gerar R$ 140 dia. O meu objetivo, aqui que a escala começa, prestem atenção. O meu objetivo é R$ 250 por semana. Por quê? Porque eu quero aumentar os meus contratos. Eu não quero aumentar o número de operação, eu quero aumentar o número de contratos. Meu objetivo continua sendo R$ 250 por semana. Eu operando com 2 contratos, eu busco R$ 140 dia. Eu tenho a possibilidade de, em 2 dias, quase bater a minha meta. Aliás, bater a minha meta, desculpa. Porque se eu acertar 350 pontos numa segunda-feira e acertar 350 pontos na terça-feira, eu tenho R$ 280. Eu bati a minha meta da semana. Ou seja, já vamos trabalhando o gerenciamento de risco, tá? Claro, o número de stop vai aumentar. Em vez de eu perder R$ 30 por operação, eu vou perder 60. Lembra sempre, galera, aumenta o ganho, também vai aumentar a perda, tá? Se eu resolvo operar todos os dias da semana e eu consigo, em 3 dias, sair vitorioso e 2 dias sair perdedor, eu bato a minha meta igual na semana. Após eu conseguir aumentar o contrato e ir para 3, os meus ganhos aumentam, tá? Aí eu vou para 210 dia. Meus 250 por semana continua lá. É só isso que eu quero, tá? E o processo começa a se tornar mais rápido, galera. Tá? Em pouco tempo a gente consegue aumentar o número de contratos, mas tem que fazer, seguir a regra. Segue a regra. Seja disciplinado, tá? Essa é a forma de alavancagem, eu chamo de alavancagem sadia, tá? É saber alavancar. Eu não quero ficar muito exposto no mercado o dia inteiro. Eu quero aumentar o número de contratos para quando eu acertar uma operação de 350 pontos ou mais, eu conseguir ganhar de caminhão. E quando eu perder, eu quero perder pouco. Beleza? Se alguém não entendeu, pode me perguntar. Se entendeu, segue isso que vai dar bom. Bom, nosso operacional tradicional. O que nós operamos aqui? A gente trabalha muito a questão da estrutura de mercado, liquidez e a questão da liquidez, tá? A gente utiliza o operacional do Smart Money, mas eu também utilizo o Price Action. O que a gente tem que fazer sempre, galera? Entender uma coisa. Se eu tenho um mercado que está vindo para baixo, tudo que for para baixo
tem mais chance de dar certo, tá? Por quê? Porque eu estou seguindo na mesma direção que o pessoal, que as grandes instituições estão empurrando o mercado. Então, se eles estão empurrando o mercado para baixo, o que que eu vou fazer? Eu vou seguir isso deles, tá? Eu vou vender também. Mas vou vender aonde? Eu vou vender um rompimento? Não, eu não vou vender rompimento. Eu vou vender quando o preço estiver barato ou mais caro, né? Se no caso for a venda, eu vou vender quando o preço estiver mais caro e vou comprar quando o preço estiver mais barato, tá? Eu não quero vender com preço barato, eu quero vender com preço caro. Nós que operamos, utilizamos esse operacional, a gente usa a ferramenta do prêmio desconto. Todo mundo aqui conhece e sabe bem. A prêmio desconto me possibilita o quê? Entender aonde o preço está caro e aonde o preço está barato. Aonde o preço está caro? Na zona premium. Zona premium é aqui, acima de 50%. Zona de desconto abaixo, tá? Olhando para a tabela aqui. Premium por quê? 125. Desconto por quê? 122. Então aqui na zona de desconto o preço é mais barato. Aqui na zona premium o preço é mais caro. Então eu quero vender sempre que houver um retorno aqui. Eu não quero vender rompimento aqui, tá? Isso que a gente tem que estar sempre antenado. Qual é o erro mais comum? O viés. O que é o viés? O preço está caindo e a pessoa está pensando, bah, o preço está indo, eu vou ter que pegar ele na compra. O preço está indo, eu vou ter que pegar ele na compra. Isso é criar viés, tá? Acreditar que o preço, porque ele esticou, ele não vai cair mais. Ele vai cair até onde ele decidir que tem que cair, tá? O que eu tenho que ter? Disciplina para seguir o operacional. O que diz o nosso operacional? A gente vai identificar o boss, seria aqui, break of structure, aonde quebrou a estrutura, ou seja, aonde o último fundo foi levado. Ele vai criar um topo e ele vai romper este último fundo, criando um novo fundo mais baixo, certo? Então eu preciso identificar essa última quebra. Se eu identifiquei essa última quebra, eu preciso saber agora os pontos aonde esse preço vai ficar mais caro ou mais barato. Qual é a ideia? A ideia é vender junto com os grandes. Aonde que os grandes vão vender? Vocês acham que eles vão vender rompimento? Não, eles não vão vender rompimento. Nunca vendem rompimento, tá? Então eu quero vender aqui acima de 50%. Eu não quero vender abaixo de 50%. Isso tem que ser uma regra. Se isso não for uma regra, vai dar ruim, porque tu tá sem disciplina, tu não tá seguindo o teu trade system, a tua forma de operar, tu não tá respeitando aquilo que tu acredita. Então aqui, acima de 50%, o que que eu vou buscar? Vou buscar pontos de interesse. O que que são esses pontos de interesse? São os blocos de ordem, são os breaker blocker, os imbalance, são esses os pontos de interesse, os mais básicos, tá? Então, se eu identifico que eu tenho um order block aqui, um bloco de uma instituição aqui, tem que ser comprador. Se eu identifiquei aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar esse cara. Por quê? Porque aqui é o bloco de ordem, aqui é meu ponto de interesse para quê? Para venda, tá? Aqui é o meu ponto de interesse para me vender. E eu tenho que ter a disciplina de esperar o preço chegar lá.
eu só vou vender aqui nessa região. Não adianta querer vender em outro lugar. Tem que vender aqui quando o preço voltar. Então, eu tenho que esperar o preço, retornar lá nesse ponto, para lá nesse ponto eu poder entrar na operação vendido. Porque é lá que as grandes instituições vão vender. Esse é o nosso operacional. Trade de continuação é sempre assim. Márcio, tu falou sobre liquidez. O que que é liquidez? O que que é a liquidez? Geralmente, quase sempre, todos os dias acontece. O preço vem, desce, bate lá, desce, monta pontos de liquidez antes do POI. Esses pontos de liquidez são topos que não swiparam nada. Então, é necessário sempre ter a liquidez. O que que é essa liquidez? Geralmente, quase sempre, 99% das vezes, é o varejo vendendo rompimento. Porque vai quebrar uma estrutura, o cara vai vender esse rompimento e vai pôr o stop dele aonde? Aqui. Vai ter esse rompimento, o cara vai pôr o stop dele aonde? Aqui. E aí a instituição, ela sabe disso. O que ela vai fazer? Ela vai voltar lá para consumir o stop dessa galera aqui. Aí ela vai lá, estopa essa galera, bate no bloco de ordem que ela montou e segue a trajetória dela. Certo? Mercado descendo, quando que eu vou operar comprado? Eu tenho a mania de operar comprado, eu não gosto de operar vendido, eu gosto de operar comprado. No mercado descendo, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que aguardar o mercado fazer um choke para cima. O que que é o choke? É uma troca de característica. Então, a gente está no movimento de baixa, o mercado vem, swipa o topo, faz uma correção, faz uma quebra para cima para subir. Tem que aguardar esse movimento. Se não aguardar esse movimento, quase sempre é estopado aqui, estopado aqui, é estopado aqui também. Isso aqui é uma indução para buscar essa região. Ele vai lá, induz a galera achando que é uma troca de característica, o mercado sobe, bate na oferta, desce. Aqui ele paga alvo, quase sempre, depois ele volta para testar a máxima. Tem que aguardar o mercado vir no fundo para testar o fundo. Se ele vem no fundo e não rompe, ele vai fazer uma quebra para cima, gerando uma nova liquidez, um novo ponto de interesse, onde o mercado bate e sobe. Geralmente a galera não tem paciência para esperar esse tipo de movimento. Acaba sendo estopado. Vamos para o gráfico. Índice futuro gráfico de 15 minutos. Tá? A gente identifica as últimas quebras. Aqui eu tenho um boss. Aqui eu tenho um boss. Aqui eu tenho um boss. Mercado fez um rompimento, tá? A gente tem, como no desenho, um fundo, o novo topo e o novo fundo mais baixo. Uma vez que eu identifiquei isso, o que que eu tenho que fazer? Puxar meu prêmio de desconto. Identificar meus pontos de liquidez. E identificar os meus pontos de interesse, tá? O que que eu tenho de ponto de interesse? Possivelmente só esse pavio aqui era o nosso ponto de interesse.
que eu tenho que fazer? Aguardar o mercado chegar nessa região. Quando ele chegar nessa região, eu vou para 1 minuto dentro dessa região e aguardo o mercado fazer uma troca de característica. O mercado bate na região, desce, não faz a troca de característica, sobe de novo, ganhou máximo. O movimento de choke, o que ele tem que fazer? Ele tem que ganhar uma máxima e depois perder um fundo, tá? É isso que ele tem que fazer. Então, máxima, choke, perde o fundo, volta na região, certo? É isso que ele tem que fazer. Só que existe uma coisa, a gente tem que cuidar sempre os fundos. O que é um fundo válido, o que não é um fundo válido, tá? Os fundos mais fortes, eles swipam, eles fazem varredura de liquidez. Esses são os topos e fundos mais fortes. Ah, mas tem como identificar isso? Tem, e é bem fácil. Como eu identifico uma estrutura de liquidez? São topos duplos, tá? Fundo duplo, que se caracteriza uma consolidação, ou uma trend line, uma linha de tendência de alta, para quem não sabe o que é uma trend line, e uma linha de tendência de baixa, para quem não sabe o que é também, tá? Essas são as liquidez mais comuns, mais fáceis de identificar. Então, por exemplo, neste movimento aqui, ó, esse aqui é um gráfico de 1 minuto agora, tá? Neste movimento aqui, ó, o gráfico vai e subir para o topo. Gera um fundo, rompe, rompeu. Ó, tem uma nova quebra. Então, levando em consideração, tá? O fundo, o fundinho lá embaixo, seria esse aqui. Aqui seria o meu choke, tá? Só que esse fundo aqui, se vocês perceberem, ó, o que ele é? Ele é um fundo duplo. Então, isso aqui é desse. Então, eu tenho que tomar cuidado. Não posso considerar isso aqui como um choke. Não dá, tá? O mercado vai lá em cima. Faz de novo um sweep. Aqui eu tenho um fundo duplo. O que é isso aqui? Liquidez. Ah, mas eu posso considerar isso aí um choke? Não. Ele é uma troca de característica, mas ele é uma indução. Ele vai induzir o operador de smart money, ou quem faz essa leitura de mercado, ele vai induzir a vender, depois ele vai estopar, tá? Então tem que ter cuidado. Como que eu sei que ele não swipou nada? É só tu olhar para a esquerda. Não tem nada, tá? O que é um sweep? O que é uma varredura de liquidez? Tu vai lá e pega esse fundo aqui, ó. Isso é uma varredura de liquidez, tá? Vai lá, o mercado sobe, ganha máximo, tá? Ganhou a máxima, a gente marca de novo, ó. Quebrou a estrutura lá em cima. Bom, o que é o certo agora? É o mercado perder este fundo aqui, ó. Aqui a gente tem uma troca de característica. Mas lá em cima, lá no topo, lá no sweep de 15 minutos, tá? Isso aqui é um gráfico de 15 minutos. O que o mercado foi fazer? Ele foi lá simplesmente liquidar um topo. Deixa eu apagar o desenho aqui. Ó, a gente tinha um topo aqui, ó, tá? O mercado foi fazer o quê?
Ele foi simplesmente liquidar esse topo, fazer essa varredura. Então, ele faz esse candlezão, vai lá em cima e varre o topo. Lá no gráfico de 1 minuto, o que que a gente pode fazer aqui? A gente pode esperar o mercado fazer uma troca de característica no topo, lá em cima, percebe que o range é grande, tá? Ó, é um range grande. Então, lá no topo eu posso aguardar o quê? Uma troca de característica bem no topo, mais próximo, mais longe dos 50% possível, tá? Então, aqui, ó, máxima, mínima, certo? O mercado abriu, rompeu o fundo, certo? Eu tenho aqui um Fair Value Gap nessa região. O que que isso me diz? O que que isso aqui me diz? Houve uma atuação institucional aqui, tá? E aí me valida o quê? Valida para mim o order block que está aqui, tá? Então, aqui eu poderia estar entrando na operação, pegando ela lá no topo, adiantando essa operação, tá? O meu stop é curto e o meu alvo, galera, pode ser o primeiro fundo, tá? Ou 50% do movimento, tá? Aí tem que descer, subir para o gráfico de 15. Tá? O nosso choke, a nossa troca de característica é aqui. O que que acontece? O mercado não volta lá nessa região, tá? Ele não dá a venda lá em cima. Ele não volta para dar a venda. Ele vai já quebrando movimentos para baixo. Então aqui ele quebra, volta na liquidez, depois quebra aqui e volta na liquidez ali, tá? Aqui foi dada uma venda, um start de venda no 15 minutos por conta dessa liquidação de tempo aqui, certo? Isso é trabalhar com liquidez. A gente cuida os pontos aonde tem liquidez. Márcio, a compra lá embaixo, tá? No padrão que a gente opera, não teve, tá? A única coisa que poderia ter sido feita aqui é trabalhar um fecha fora, fecha dentro. Só isso. Fora isso, não teria outra coisa para ser feita. O que que é o fecha fora, fecha dentro? A gente está num rompimento de fundo. A gente sabe que o mercado, após romper uma estrutura, ele tende a fazer uma correção. Então, se eu estou fazendo um movimento de impulsão, após finalizar o rompimento, ele tende a fazer um movimento de correção, tá? Então, o mercado abre, isso aqui é gráfico de 1 minuto, rompeu o fundo, voltou para corrigir e ele começa a construir liquidez no topo. Então, construiu liquidez no topo. Tentou romper fundo, não conseguiu, voltou, volta a testar o fundo e aí a gente tem a nossa linha aqui do fecha fora, fecha dentro, tá? O mercado vem, faz um fecha fora, depois faz um fecha dentro. Aqui a gente teria a nossa entrada. O stop tem que ficar abaixo do fundo, tá? E aí, se alguém se atreve a fazer essa entrada, pegou aí certa quantia de pontos, tá? Foi a única leitura de compra que eu fiz, porque nosso padrão mesmo
no nosso operacional, no qual a gente aguarda um teste em order block, ele não fez o padrão. Ele veio no order block de 15 minutos, tá? A gente tem aqui, ó, o order block, certo? Só que se fôssemos aguardar ele fazer um movimento de troca de característica, a gente teria um fundo aqui, a nossa máxima teria que ser esse cara aqui, tá? Por que que esse cara é válido? Lembra do sweep, ó, liquidação. Então, esse cara faz o choke, só que ele não retorna na zona aqui. Nós não tivemos entrada nessa região. Depois ele foi subindo, 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 tá? E não vi nada de oportunidade para pegar ele aqui. Tá? Subiu muito forte, certo? Até o topo lá validar a venda. Certo, galera? Alguma dúvida aí? Não? Ô, Márcio, eu tenho uma aqui, mas pode ir dando continuidade na aula aí. No final da aula eu te pergunto, Não, já estou beleza? cansado de falar. Pergunta aí, pô. É, eu sei que, por exemplo, minha dúvida é em relação ao fecha fora, fecha dentro. Você pode dar um zoom no gráfico, fazendo um favor? Costuma muito que quando o preço faz esse tipo de fechamento aqui, ele faz um candle desse, aí o próximo ele vem devolvendo tudo para baixo. É igual fez aqui, por exemplo, tá vendo? Tem alguma forma de a gente sair fora desse tipo de movimento? Ou é pagar para ver mesmo? Não, não entendi. Vamos supor, a dúvida é o seguinte, igual fez esse candle positivo aqui, ó. Costuma que ele faz esse candle positivo, aí o próximo candle ele já abre com o candle engolfando todo ele para baixo, entendeu? Essa é a minha dúvida. Eu tenho um certo medo de pegar o fecha fora, fecha drain deles por conta desse motivo. É igual esse aqui, ó, tá vendo? Ele fez uma barra meio que fechando dentro dessa máxima aqui, né? Ele fechou dentro, mas o próximo já devolveu todo o movimento, entendeu? Não sei se você vai entender o que eu tô querendo dizer. Se tem alguma forma de a gente fugir desse tipo de movimentação, ou é só pagando para ver mesmo. É, Então, cara, é que assim, tem que ter um contexto para tu estar entrando numa operação de fecha fora, fecha dentro, né? Também a gente não pode entrar nesse tipo de operacional em qualquer lugar. Começa por aí, né? Tem pontos estratégicos, tem que ter um contexto. Por que que eu validaria esse fecha fora, fecha dentro aqui? Por conta de ser um fundo de rompimento, que é um fundo importante, tá? Além do que ele foi testado uma vez, foi varrido, depois ele volta, tenta varrer o fundo de novo e aí ele faz um fecha fora, fecha dentro. Aqui valeria uma entrada. Aqui eu validaria esse fecha fora, fecha dentro. Isso aqui não. Esse tipo de entrada aqui não vale, não tem nem sentido entrar aí, tá? Tem que ter um contexto, aonde que é um fecha fora, fecha dentro interessante. Aonde ele vai fazer o sweep. Vocês parar para prestar atenção, nosso operacional, toda vez que ele monta uma liquidez, tá? Ó, montou a liquidez e ele volta no ponto de interesse, que aqui é o fecha fora, fecha dentro para entrar. Por quê? Porque é o sweep da liquidação, é quando ele liquida o fundo, é quando ele faz uma varredura. Então, se eu tenho ponto de liquidez, ó,
Eu vou ensinar isso aqui agora, galera, e vocês gravam, porque para mim ensinar isso aqui de novo só numa mentoria, tá? Vocês vão ganhar hoje uma barbada de graça. Ó, esse é o ponto de interesse, tá? Aqui. Aonde que está a liquidez? Não está aqui? Aqui vocês têm um fecha fora, fecha dentro válido. Ou seja, fechou fora. Espera o candle fechar dentro da linha e compra na máxima dele. Ponto de liquidez, tá? Lá o topo. A gente sabe que isso aqui era um topo de liquidez. Aqui. A gente sabe que isso aqui é um topo importante. Ó, aonde que ele dá o fecha fora, fecha dentro? Não é lá no topo? Liquidando o quê? Um topo importante. Aqui é válido o fecha fora, fecha dentro. Nesse cara aqui, que deve ser onde o Wander aí pegou, que é o especialista nessa operação aí. Ó, fechou fora, fechou dentro. Aqui é válido. Isso aqui não é o ponto de interesse? Agora não vai querer entrar num fecha fora, fecha dentro aqui. Não faz sentido nenhum, tá? Liquidez, mercado monta, faz uma quebra de estrutura nessa região, tá? Ou nessa, tanto faz. Aí tu vai marcar a liquidez. Aonde está a liquidez? Não está aqui? Aonde que é válido fecha fora, fecha dentro? Aqui. Aqui tem liquidez. Aonde que é válido fecha fora, fecha dentro? Fechou fora, fechou dentro. Aqui a gente vende. Liquidez. Aonde que é válido? Aqui. Fechou fora. Na liquidez. Tá? Esse é o fecha fora, fecha dentro, onde é válido. Então, se o mercado vem fazendo um movimento para baixo, ele monta um topo onde ele não suipou nada, aquele topo que não suipou nada é onde eu vou querer estar buscando, talvez, se fizer sentido, um fecha fora, fecha dentro, tá? De preferência que seja sempre a favor da tendência. Então, se eu tenho um mercado descendo, fechou fora, fechou dentro. Vou vender aqui. Se eu tenho um mercado descendo, eu tenho liquidez. Fechou fora, fechou dentro. Aonde que eu vou vender? Aqui. Não suipou topo. Então não tem fecha fora, fecha dentro. Deixou a liquidez à deriva, então ele também é uma indução. Fundo que não suipou nada. O que que ele é? Uma indução. Fechou fora, fechou dentro. Aonde está minha compra? Minha compra está aqui. O meu stop no fundo. O meu alvo possivelmente no topo. Márcio, Agora, tem que ter um contexto, tá? Foi. é uma dúvida. Mais cedo, lá naquela oportunidade que nós achamos que tivemos em uma venda, você falou que o choke ele não tinha sweepado, né? Só que esse choke aqui da máxima do dia, ele também não sweepou. Ele é válido porque pode ter considerado exatamente isso aí que você está explicando, Qual choke que não sei quanto diz? o do topo. Esse aqui pequeno. Isso, ele é como se fosse uma antecipação, é isso? Isso é, ele é lá, ele é um choke de 15 segundos.
Seguinte. Isso. 15 segundos ele é. É. Então, ele é uma antecipação, é uma virada num candle. Ou seja, se tu ir para uns 5 minutos, por exemplo, ó, é uma virada de candle. Um candle positivo, um candle negativo. Só uma viradinha. E aí a gente antecipa a entrada lá do topo, tá? Fica com o stop bem baratinho, né? Sim, e daí tu tá antecipando o movimento que pode acontecer, como não pode, né? Sim, aí é o operador põe a conta em risco, É, né? o choke mesmo, sadio para a gente entrar na operação, isso aqui. Mas aí o mercado, muitas vezes, né? Tu vai ficar aguardando e ele não vai. Não, entendi. Então, no caso, essa situação aí, ela foi mais uma antecipação. Quando eu pego esse tipo de choke aqui, esse tipo de virada, né? Eu valido ele por conta de um gráfico maior, tá? Porque, ó, se eu pego em 15 minutos, tu tem um sweep no topo, ó. Ou seja, é uma liquidação de contratos. Além do que, tu tem um order block aqui, um bloco de venda de 15 minutos, tá? Então, ingressou dentro do 15, sweepou um topo. Ou seja, ele poderia ir mais? Poderia ir mais, né? Mas aí é aquela tomada de decisão que a gente tem que ter. Ó, Ela ele tinha um sweepou. contexto, ela tinha um contexto bom, né? Tipo, o topo e ainda deixou um imbalancezinho aí que mostra que é o operador institucional que está tentando virar esse preço, né? Isso. O que valida? O que valida esse tipo de operação? É a gente tá num sweep, num topo de 15 minutos, tá? Eu tenho 15 minutos Topo aqui, forte. liquidando. Aí, eu pego esse choke menor e eu valido o order block, porque a gente tem que validar o order block também, tá? Se a gente não tem um POI, um ponto de interesse válido, fica complicado de tu entrar numa operação, tá? Tipo aqui, antes aqui, ó. Como que a gente entraria numa operação aqui, nessa região? Eu não tenho um order block válido aqui, é muito tumulto, né? Então, aonde que ele reage, ó? Aí tu pega esse movimento, ó, tá? E aqui é o fundo que suipou lá. Então, o choke se dá aqui. Aqui eu tenho um balance que valida o meu order block. Aí o preço bate e reage, tá? Agora, se tu não tem esse tipo de validação para o teu ponto de interesse, não vale nem a pena tu arriscar vender. Não vale nem a pena arriscar vender, tá? Então tem que ter cuidado, assim. Sempre cuidar a zona que tu tá validando. Esse Não é aqui é um qualquer, fake. desculpa te interromper, não é qualquer order block, ele tem que passar por uma série de validações, né? Tipo, Isso, ó. ver se Por exemplo, sweepou, aqui, ó. Aqui é onde vocês tomaram o stop. Viu agora ali em cima a diferença do que é um movimento onde a gente consegue vender, tá? O que ele faz aqui em cima. E olha onde vocês tomaram o stop hoje de tarde, esse de daí de manhã. meio-dia ele não tinha todos esses pré-requisitos, não tinha É, imbalance. ó. Tu tinha aqui a máxima onde ele ganhou. E aí agora a gente precisa do quê? A gente precisa que ele perca o fundo, né? A gente estava dentro de uma zona de 15 minutos? Estava. Acho que estava, deixa eu ver. Sim, estávamos. Acho que era aqui, né? Era esse daí do meio aí, Deixa eu ver. essa swapzinha. É, aqui. Então, ó, até aqui, bater no ponto de interesse do 15 minutos, ok. Bateu no ponto de interesse do 15 minutos. O que que a gente precisa? A gente precisa do choke, né? Precisa ter uma troca de característica. Esse fundo, Não sweepou. ó, ele não tem fechamento, não tem varredura abaixo. Então, a gente já sabe que isso aqui vai dar merda, E tá? deu. É.
Então, ele não tem varredura. O que que eu tenho abaixo dele? Aí, quando tu vê esse movimento aqui, ó, esse cara, quando tu vê ele, tu já procura um ponto de interesse abaixo, tá? Aí tu olha para baixo, aqui tu tem outro fundo duplo, que também é liquidez, tá? Ó, fundo duplo, também é liquidez. O que que eu vou fazer? Ah, eu vou marcar um POI na liquidez? Nunca, jamais. Não marca ponto de interesse na liquidez. Sai dela. Entra abaixo dela. Bota a tua ordem na liquidez, porque o mercado tende a fazer o sweep, tá? Então, abaixo da liquidez, o que que nós tínhamos? A gente só tinha esse cara aqui, ó. Não é o melhor, porque também não sweepou nada. Não tem fair value gap, tá? Não tem nada que interessa. Mas tu tem a liquidez, que é o que comanda o jogo, tá? Então, só para validar, a gente bota o bloco de ordem aqui. Ah, mas e a minha entrada é aonde? A tua entrada é abaixo da liquidez, tá? Abaixo da liquidez. Mas olhando para o lado da venda, digamos que tu considerou isso aqui um choque, tá? Não te atentou à liquidez. Ah, eu considerei um choque. Beleza, tu precisa validar o Order ponto de block. liquidez, aonde que tá? Aqui. É esse topo. Por quê? Não tem outro. Não tem outro. Tu precisa da liquidez. Ah, mas isso aqui é um flip? É um flip, mas é uma indução. Tende a falhar. Tem que tomar cuidado. É a indução. Aí eu vou olhar para cima, o que que eu tenho? Ah, eu vou validar o que aqui? Lembra que o order block, ele tem que ter um sweep e para validar ele é necessário um fair value gap. Um imbalancezinho, né? É necessário. Se tu não tem isso aqui, esse ponto de interesse, ele não tem força para segurar o preço, tá? E aí acontece o que aconteceu. O que que o mercado fez? Passou por ele. Porque é igual você diz, né, Márcio? Nós temos que nos adaptar e seguir o que o preço está indo. Se ele está capturando liquidez, essas liquidez abaixo aí, e a força, os imbalances está sendo para cima, tem que procurar compra. Exatamente. Olhar para o lado da Aí, compra. aí nesse lado, nesse momento eu já não compraria, porque está numa região de oferta. Só Uhum. que se eu tivesse observado esse conjunto, esse contexto que tu me falou, eu não teria feito a venda. Exatamente. É esperar. É tipo assim, ó. O que que a gente cria, né? A gente, até esse movimento todo aqui acontecer, a gente não sabe que isso aqui vai acontecer. É muito difícil a gente ver tudo isso aqui no gráfico, né? Por quê? Até que, Porque esse até que fica. mercado, se tá Não, aqui, ó, se ele tá aqui, o que que tu vai esperar? Tu vai esperar ele bater num ponto de 15 minutos para vender, não é? sim. Depois que aconteceu o movimento, aí o trade de onça morta a gente vê. Mas até ele ir lá, tu tem uma prêmio de desconto aqui, ó, e aí tu tá em zona prêmio. Ou seja, o que tu tá esperando? Tá esperando para vender. Venda, sim. Então é esperar o mercado fazer fazer o movimento. Só que, beleza, tá num ponto de venda, tá num ponto de venda. Mas eu preciso que o caminhão dê a volta. Eu tenho um caminhão subindo. Aí o bonequinho vai lá e entra na frente do caminhão, achando que o caminhão vai parar. Não tem como fazer isso, galera. Para esse caminhão descer e eu pegar uma carona nele, eu preciso que ele faça um movimento para baixo. Se ele não fizer isso aqui, é muito difícil. Então, o que que a gente faz aqui? A gente não vende, a gente espera. Tem que marcar os fundos. E marcou o fundo, eu preciso saber se esse fundo aqui é válido para me vender.
Não posso querer adivinhar topo. Não tem como. Então, marca o fundo, o topo, marca o fundo. E espera pra ver. E aí nós temos uma pegadinha. Ah, é um fundo? É um fundo. Fundo de liquidez. Tem que esperar validar. Agora, esse fundo aqui é o fundo verdadeiro. Quando ele for perdido, aí, porque ele fez um sweep, aí eu olho para outro movimento. Aí o caminhão vai ter virado, né? Se ele não fizer, ó, e aí ele não faz, ou seja, o movimento continua para cima. O que que a gente faz? Tu vende? Não, eu não vou vender aqui. Não tem interesse. O carro está subindo ainda, o carro está indo para cima. Ah, mas lá em cima, por que que vendeu lá em cima? Aí entra outro contexto. Aí entra um contexto de liquidação de topo. Todo mundo aqui que está na sala acho que já escutou. Ah, a maioria dos rompimentos falha. Falha por quê? Né? Um movimento esticado, já não tem força, tem contratos a serem fechados lá em cima. Tem todo um contexto. É, galera dá nome de fake choke, fake boss. Mas é uma Márcio, estrutura. Oi. eu tenho cometido um erro. Tem como você voltar lá onde você estava dando o exemplo aí, acho que pro Eric, né? Tem como você voltar lá, fazendo um favor? Eu tenho cometido o erro de considerar isso aqui como captura de liquidez. Tá vendo que ele deixa a mínima aqui, aí vem esse candle aqui, e de certa forma, sweep esse fundinho e vai, entendeu? Aí ele quebra a estrutura aqui. Eu considero isso aqui como uma captura de liquidez. Isso é um erro, né? Ou não é tão errado assim? Não sei se você entendeu aí o que eu quis dizer. Que Ah, mas ele veio, hum, deixou esse candle, de certa forma, fez um fundinho, um pullback, né? Subiu. No que ele subiu, ele veio aqui, suipou, depois quebrou a estrutura aqui para cima. Aí eu considero isso aqui como uma captura. E eu percebi, fazendo alguns replays, que isso tem me gerado muito stop. cara, pois é. É um problema que muita gente tem ao operar gráfico de 1 minuto, né? Olha o tamanho da estrutura que tu está considerando. Mas tu considerou, isso aqui é uma captura de liquidez, beleza? Digamos que a gente considere uma captura de liquidez. Essa captura de liquidez, essa liquidez valida o quê? Qual order block que ela validou? E por que que tu considerou? Qual é o contexto que tu está considerando essa captura de liquidez? Para quê? Qual é a operação que tu está vendo aqui? É um detalhe que passa despercebido, né? Então, cara, quando a Não é gente que vai. passa despercebido, né? Que às vezes acaba voando na cabeça da gente, né? É, igual você perguntou, e aí que eu parei de pensar, realmente, não validou nada aí. Pois é. Não, é que assim, ó, se tu tá acompanhando um movimento desse aqui curto, tá? Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, ó. Tá, só um gráfico de 1 minuto, tá? Se tu vai validar liquidez curta, beleza. Ó, eu tô vendo que o gráfico tá montando liquidez no topo, tá? Capturou a liquidez. E agora a pergunta, e aí? O que que faz com isso? Tem que se Qual- perguntar se o choke tá válido, né? Pois é, mas a visão, o que eu quero que o Elias entenda é, tá, beleza, capturou essa liquidez, mas e aí? O que que eu quero fazer aqui com essa liquidez? Aonde tem um ponto de interesse? Aonde Não tem tem uma nada a quebra de ser feito, né? estrutura? Aonde que tem, o que que tem ali para mim que chama minha atenção para que pode talvez me dar uma operação? Nada, Não tem balance. né? Não tem nada. Então, beleza.
nem devo olhar mais para isso aqui. Beleza, vamos lá. Aqui a gente tem um fundo. Ó, liquidou. Vamos olhar para esse fundo. Tá. Chegou aqui embaixo, liquidou o fundo, rompeu. Ó, tem liquidez aqui agora. Tá vendo? Olha quanta liquidez. Ok, aqui tem liquidez. Quando o gráfico capturar essa liquidez aqui, ó, nesse movimento, por exemplo, então digamos que o gráfico fez isso, tá? Tem liquidez aqui. O que que eu tenho acima dessa liquidez? Que pode me dar um ponto de interesse. Essa é a pergunta, tá? Eu identifiquei a liquidez. Mas aqui em cima, o que que tem aqui? O que que pode me dar aqui? O que que eu posso enxergar aqui? Qual é o ponto de interesse que eu posso ver aqui? O que que chama a minha atenção para talvez, quando capturar essa liquidez, eu abrir uma venda aqui? Aí eu vou lá em cima e olho, vou buscar. Pô, eu tenho esse pavio aqui, tem um Fair Value Gap aqui. Essa região pode ser um ponto de interesse acima da liquidez. Aqui o que que eu tenho? Ó, mais liquidez. O que que pode acontecer? O mercado pode vir capturar isso aqui, passar por aqui e vir aqui? Pode. Claro que pode. Isso aqui é liquidez pura. O mercado se movimenta através disso. Então, eu tenho que saber já pensar, programar minha entrada, meu stop lá para cima, porque eu corro o risco de ser flipado. Eu não posso deixar meu stop aqui. Porque o mercado pode vir até aqui. Então, meu stop é lá para cima, 150 pontos. E aí, quando o mercado chegar nessa região, beleza. Quebrou para baixo aqui, ele pode continuar indo. Isso é criar uma história, um contexto para entrar numa operação. Agora, ok, estou olhando para um gráfico de 1 minuto. Aí eu vou lá e considero. Onde foi que ele me mostrou? Foi aqui. Ó. Beleza, vai capturar essa liquidez aqui. Vai entrar onde? Vou considerar o quê? Vou considerar esse order block aqui. Show. Ó. Tem um contexto, está quebrando para cima. Tá. Meu range vale a pena? Estou bem localizado? Onde que eu estou? Estou num ponto de interesse legal? Será que vale a pena eu entrar aqui? Será que ele vai romper o topo? Será que não vai? Essas coisas que eu tenho que me perguntar. Não pode olhar as coisas isoladas, né? Uma captura de Não, liquidez, uma coisa tem, isolada ali, mas não tem mais contexto nenhum. tem que saber aonde tu tá, ó. Ah, eu não olho para uma compra aqui, porque já começa aqui, até o gráfico passar por ali, eu estou em zona de venda. Não estou em zona de compra. Eu não daria para estar olhando para uma venda. Aí tu olha para o movimento, o gráfico não corrigiu aqui para baixo. Beleza, para mim não faz sentido vender aqui, comprar aqui. Até que o preço ganhe essa máxima, ele vai ter que ganhar e voltar para corrigir para dar compra. Faria sentido comprar onde? Aqui no fundo, não aqui no topo. Aqui o preço já está caro, quero comprar barato. Tá? Então, sempre se perguntar qual é o contexto, o que que tem, o que que valida, o que que não valida, é liquidez para ser capturada. Beleza? O que que essa liquidez aqui vai validar nessa região? Eu tenho algo interessante? Bah, eu tenho um order block aqui, tenho um Fair Value Gap nessa região, tá? Ó, Fair Value Gap e um order block. Beleza. Esse order block é válido?
Aí tu olha para baixo dele, o que que tem? Aí é marcar um order block dentro de uma liquidez. Não vale a pena. Certo, galera? Alguma dúvida? Não? Pelo menos para mim sanou a minha dúvida até o momento. Ah, As minhas também. galera, Outro erro que eu é, estava cometendo é marcar a liquidez aí também, né? O order block não estava validando o order block direito. Aí o preço passava direto. certo. Agora eu peguei, né? E quem opera, está operando em gráfico de 1 minuto, lembrando que a estrutura a ser validada é do gráfico de 15 minutos, tá? Não fique validando estrutura em 1 minuto. Não tem como validar essas estruturas aqui, ó. Não tem como validar, tá? Não marquem. Marquem no gráfico de 15 minutos, tá? Então, se o gráfico de 15 minutos quebrou, aqui, ó, é baixa. Tendência de baixa. Não queiram ver tendência em gráfico de 1 minuto, e vai dar ruim, tá? Tendência é no gráfico maior. Gráfico de 15 minutos é o gráfico intermediário. Então, a gente valida o BOS aqui. Não valida em BOS em gráfico de 1 minuto. Gráfico de 1 minuto é fluxo. O que que é fluxo? A gente tem um gráfico de 15 minutos que nos dá uma tendência, marca uma tendência, e a gente tem um gráfico de 1 minuto trabalhando dentro do gráfico de 15 minutos, tá? Isso é o fluxo do mercado, certo? A estrutura de 15 minutos, tá? Então tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso. O fluxo, quando ele está desalinhado com a estrutura, o que que é o fluxo desalinhado? A tendência maior é para baixo e a gente está fazendo uma correção, um pullback, tá? Então eu tenho uma estrutura de baixa e eu tenho um fluxo de mercado subindo, que é o que aconteceu hoje, tá? Então a gente tem um gráfico de 15 minutos, eu vou marcar com uma flecha. Ó, nós temos um gráfico de 15 minutos para baixo, tá? E aí nós temos uma correção, que seria um pullback para cima. Ah, mas o pullback não vai ter 50%, o pullback pode ir até o topo. E vai testar até o topo, se ele quiser. E aí nós temos um fluxo comprador. Ou seja, é uma correção, que é onde nós queremos saber até onde o gráfico vai. Se ele vai testar o topo, se ele vai romper o topo, se ele vai mudar a tendência, né? Daí o fluxo está comprador. Ah, o fluxo agora é comprador, mas eu posso vender? A gente tem que esperar o fluxo de mercado alinhar com a estrutura. Movimento para baixo, tá? Tem um movimento baixista e eu tenho um fluxo comprador. Para o fluxo alinhar com a estrutura e nos dar uma probabilidade de ter um trade mais assertivo, esse cara tem que virar, que nem ele fez aqui. Então, aqui, o nosso fluxo vira. Então, podemos vender nestas regiões aqui? Sim, podemos vender nessas regiões, porque aqui o nosso fluxo de mercado de 1 minuto, ele alinhou com a estrutura. Então, aquilo que estava subindo para fazer uma correção, alinhou de novo. Então, a expectativa é de baixa. Tá? Conseguiram entender isso, né? É tranquilo isso. Feito, galera. Então, se ninguém tem dúvidas, ninguém tem perguntas, eu vou encerrando. Não, essa situação que você nos orientou para a gente seguir
os pré-requisitos aí para validar cada região, isso aí é um detalhe fundamental. Só agradecer mesmo, valeu. Bom, galera, vou deixar aberto aí para as dúvidas. Se ninguém tem dúvida, vou dar 3 minutinhos aí e vou encerrar, tá? Há dívidas. Não sejam tímidos. Márcio, eu não sei se seria mais para mentoria ou se pode fazer mais para o aberto, só para fixar e também para reforçar aquele, eu não vou chamar de setup, né? Mas sim de probabilidade de compras no M5, onde não ultrapassa máximas nem mínimas e a gente tem uma superioridade do candle, um engolfo no candle, que eu ainda não consegui absorver isso, cara, ainda não consegui colocar isso no meu operacional. Ah, show. Vamos lá. Show. Só, pessoal, aqui. Ó, quando a gente chega numa região, principalmente de topo ou fundo, tá? Então, a gente tem a máxima nessa região, tá? O gráfico chega lá. Ó, quando o mercado chegar nessa região, a gente vai começar a olhar para os candles, tá? E perceber o seguinte, percebe que ele só dá seguimento a partir do momento que ele tem rompendo, ele vem rompendo as máximas, né? Rompeu, rompeu, aqui rompeu, ele seguiu. A partir daqui, a gente já não tem rompimento, é onde o mercado segura. Aqui ele rompe, aqui ele rompe, aqui ele rompe, e a partir daqui a gente já não tem mais rompimento. Tá? Então, aí tu vai olhar para o candle. Máxima não rompida, máxima não rompida, máxima não rompida, mínima não rompida, mínima não rompida. Opa, aqui a gente tem um rompimento para baixo. E temos um engolfo, tá? O que que a gente pode fazer aqui? Aqui a gente pode abrir venda nesta região. Por quê? O que que é um engolfo? Geralmente o engolfo, ele é um choque, é a troca de característica, tá? É a falha de rompimento de máxima. Aqui dá para ver também já. É a falha de rompimento de máxima, a perca da mínima. Então, aqui, a gente abre vendo esta região. Aonde que dá a entrada? A entrada se dá ou em 50% desse candle, né? Ou vamos ficar melhor, assim, daí, né? Procurar achar o melhor ponto para tu entrar. Mercado desce, claro, nós não tínhamos o mercado de baixo, nós tínhamos o mercado forte para cima. A mesma coisa é na compra. Então, a gente tem mínima, que não foi rompida, e aqui, a partir daqui, a gente começa a olhar para as mínimas dos candles, ou seja, mínima que não rompeu, mínima que não foi rompida, não foi rompido, aqui foi rompido, tá? Mas logo vem um candle e engolfa. Aonde se dá a entrada? Na máxima do candle, ou em 50% do Marubozu, tá? O stop abaixo. Troca de característica. Já tem aqui nos 5 minutos um choke, o retorno e a entrada. Tá? Então já achei meu erro. Eu estava entrando na superação do candle, cara. Eu estava entrando como varejão. Não, não, rompimento não. Não, show. Foge, Tem que esperar ele foge, retornar Faço pelo essa menos cagada também. 50% no candle, né? Agora sim. Agora sim. foge. Então, Eu beleza. cometo esse erro também. Você entra no rompimento antes do candle fechar, né? Não, não. Não, Ô, eu não Márcio, quero e olha sempre o serviço. gráfico dos 5 minutos, hein? Geralmente sim. Geralmente sim. Eu tava olhando pelo 15. Não, pode olhar o 5. Ó, isso aqui é uma outra forma de vocês operar também, tá, galera? Eu uso os conceitos Smart Money, mas quando às vezes eu não tenho muita. Agora eu tô falando de eu operando sozinho, tá?
sem ter que analisar para vocês, porque as minhas entradas são diferentes quando eu estou sozinho. Eu vou analisando os fundos, tá? Então, olha só, a gente tem um candle aqui, ó, forte, tá? Aqui rompeu, aqui não rompeu, mas rompeu, tá seguindo. Aí a gente tá olhando para as mínimas, ó, olha para as mínimas, nenhuma é rompida, tá? Aí esse cara aqui rompeu, tá? Engolfou. Aonde que tu tem uma entrada? Aqui, na máxima, quando ele voltar para testar, ele tem que voltar. Não é na superação aqui. Aqui é rompimento, aqui é compra de rompimento como se fosse em um minuto, tá? Tipo, rompeu, tu comprou. Não, tu tem que esperar ele ir e ele voltar. Nesse caso, ele abriu, voltou na máxima e subiu. Continua olhando para as mínimas dos candles, tá? Veja, ele não perde, ele só vai virar a partir do momento que ele perder a mínima. Aí ele vai virar, e aí ele tem a obrigação de seguir. Se ele não segue, ó, aqui rompeu, aqui já não rompe, tá? Aí se tu olha para cá, o que que segura o preço? Aqui já rompeu. Espera o trade voltar e compra. Essa é a leitura de candle, price action, tá, galera? Aqui é a mesma coisa, ó. A gente tem um rompimento de estrutura na máxima, mas já estamos numa máxima, né? Order block de 5 minutos. Aí esse cara fez o candle de exaustão do topo. O que que é o candle de exaustão do topo? Tu tá num topo importante e aí tu tem um candle de força. Ouviram o Portes falar? Candle de força. Candle de força lá no topo. Se tu olhar para o volume, tu vai ver que isso aqui é um volume excessivo, tá? É um candle de exaustão. Aí tu tem um candle de exaustão, então logo tu tem um candle preto. Tem uma tentativa de novo, não rompe máxima mais. Aí aqui a gente perde a mínima. Aqui a gente vende. Depois quem vendeu aqui vai olhando para as máximas dos candles, ó. A gente não tem mais rompimento. É porque ele está descendo. Então não rompeu o máximo, não rompeu o máximo. Aqui a gente tinha segurado as mínimas. Engolfou. Tá vendo que o mercado desce? Não temos mais rompimentos de máximo. Engolfou. Tá vendo que o mercado desce? É simples assim, tá, galera? É simples assim. Aqui, Ó, engolfou. Ó. Oi. e tu usa esse critério de perca ou ganho de máxima, por exemplo, para carregar a operação? Vamos supor, às vezes você quer alongar uma operação que já te pagou os mais de 350 pontos e você quer alongar ela. Então, Aí você cara, tem algum critério para, por exemplo, deu um padrão ali de talvez reversão, aí já é um sinal para você sair dela, antes que ela volte tudo. então, Por exemplo, Elias. uma compra, se perder, começar a perder mínima, é um sinal que, né? Então, cara, dificilmente eu quero alongar a operação, cara. É, né? Eu É igual muito Uhum. raro eu vou alongar a operação. Eu tenho um objetivo que é fazer 350 pontos por dia. Esse é meu objetivo. Se eu fizer mais, beleza. Se eu fizer meus 350, para mim tá bom. Então, a minha venda hoje foi isso aqui. Bateu, eu entrei em cima e deu. Eu não quero ficar aqui operando. Não me interessa isso. Me interessa é ganhar o meu dinheiro. Se eu gosto de ficar, eu quero alongar uma operação. Não quero alongar, não. Quero é ganhar o meu durante o dia e sair fora. É isso aí, pegou o meu e vaza. Pega o teu dinheirinho e vaza.
Mas se tu quiser alongar, tu tem diversas formas. Tu pode levar barra barra, tu pode botar uma média móvel de 9 períodos, pode botar uma média móvel de 20 períodos, tá? Tem diversas formas aí. Pode buscar um alvo até 50% do movimento, tem um monte de forma. Pode projetar o pivô para baixo, então, ó, e arriscar que ele vai buscar o 100%. Pode buscar alvos de liquidez, como tu achar melhor, cada um, né? Cada trader é trader, opera de um jeito e é isso aí. Entendi, eu estava perguntando, porque igual o pessoal das médias, eles têm alguns critérios, né? Mas eu não opero médias, aí queria saber se teria algum critério no SMC também, ou no Price Action, por exemplo. Não, cara, É isso aí que você falou mesmo, tem vários critérios, né? cara, cara, eu acredito que tu tem que criar o teu jeito de operar, porque cada um é um, cada um vai operar de um jeito, então você tem que criar o que vai te satisfazer, né? Se tu acha que tem que pegar a operação de 1.000 pontos, tu vai ter que criar um método para operar e buscar teus 1.000 pontos. Eu criei o meu método que eu busco 350 pontos. É o que eu quero. Então, esse é o meu método. Para mim, 350 pontos está ótimo. Por isso que eu opero para cima e para baixo. E 350 pontos eu sei que ele paga. Agora, mais que isso, não tem como eu saber. Meu método eu já validei ele, tanto que vocês veem que ele paga 350 pontos falso, fácil, né? Tanto para cima quanto para baixo. Quem está operando isso está vendo. Tanto que tem Agora, macaco velho vendendo. então, Não vamos falar nomes. é, então, né? E aí, galera, o que que eu vou dizer? Então, é um método, né? Cada um, cada um. Mas respondendo ali, Tiagão, tem que esperar ele voltar sempre, tá? É melhor para ti tu sempre esperar, porque quando ele volta, até pro teu stop já, ele subiu, tu já pode, se teu stop ficar um pouquinho maior, no caso, pelos 5 minutos, né? Eu Quando não ele, eu opero 5. Opero 5 no é, tiro. De jeito quando ele pega e maneira. É vai. 15 e 5. E uma outra coisa, você vai até me dar um pescoção, cara. Eu tava pendurando ordem. Tanto é que eu não tinha dominado isso, que eu tava pendurando ordem na superação do Kendall, cara. Ou seja, varejão nato. Regredi. Regredi 7 meses aí. É, Pô, não, cara. isso aí. Galera, então, acho que é isso, né? Acho que fechou, hein, Márcio? Pessoal, eu acho que já Hum, tirou todas as dúvidas. Tá, se ninguém tem perguntas, eu acho que é isso, galera. Vou me desligando, dando boa noite para vocês. E espero que tenha dado tudo certo no dia de hoje. Para quem não deu, amanhã é outro dia. Hoje é recém segunda-feira, tá? Amanhã é outro dia. Amanhã tudo pode ser melhor. Feitoria, Feito? abraço, Márcio. Valeu, pessoal. Boa noite, galera. Boa noite a todos. Boa Valeu, noite. valeu, pessoal. Bom descanso a todos. Grande abraço. Valeu, Abraço. obrigado, mano.